Dia, vamos chegando nessa manhã de quinta-feira para a gente bater um papinho, conversar um pouco e quem sabe receber um atendimento comigo aqui online, ao vivo, né? Para elucidar algumas questões aí que você possa estar trazendo. Vamos chegando, hoje nós vamos falar sobre a energia do Yin e Yang dentro das relações amorosas, né? Eu sou Nádia Cianelli, para quem não me conhece, estou aqui fazendo essas lives no canal do Instagram, perdão, no canal do Instituto TQA Brasil, né, no Instagram do Instituto TQA Brasil, da qual eu sou parceira e instrutora dos cursos, e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, do pouquinho que a gente desenvolveu ao longo da nossa jornada com vocês, né, para que a gente possa auxiliar vocês a crescer cada vez mais, a ampliar cada vez mais, a poder evoluir junto com todo mundo. Porque se todos somos um, se todos viemos da mesma fonte criadora de tudo que é, todos precisamos avançar, todos precisamos crescer para que a humanidade possa crescer enquanto raça, né? Então vamos chegando, gente. Hoje aqui tá bem friozinho de novo, né? Eu não sei como que tá de onde vocês estão me assistindo. Então hoje a gente está numa manhã chuvosa, friozinha, aquela manhã preguiçosa que não dá vontade de sair de casa, né? Mas com a força do amor universal a gente levanta e segue a vida, né? Vamos chegando. Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a energia do Yin e Yang dentro das relações amorosas. Por que dentro das relações amorosas? Porque a energia do Yin e Yang, ela está dentro de tudo que existe, né? Ela traz de maneira mais clara e objetiva possível, né? Que é uma característica da filosofia chinesa simplificar os conceitos que são complexos, né? A filosofia chinesa ela tem essa capacidade de simplificar aquilo que é complexo, mas sem perder a sua importância, né? Então, o Yin e o Yang são esses conceitos da filosofia chinesa que simplifica a questão complexa de uma das leis universais, que é a lei da polaridade. Nesse plano que nós habitamos, o plano de terceira dimensão, tudo possui polaridade. Tudo tem os seus dois lados. Toda moeda tem os seus dois lados. Nós temos o dia, nós temos a noite, nós temos o bem, nós temos o mal, nós temos o ativo, nós temos o passivo, nós temos o masculino, nós temos o feminino. Nós temos polaridade em tudo: duro, mole, forte, fraco, né? Ação, reação, transformação. Tudo gira em torno de polaridade. A gente só conhece algo a partir do momento que a gente conhece o seu oposto. A gente só sabe o que é a luz porque a gente sabe o que é a escuridão. A gente só sabe o que é dia porque a gente conhece a noite. A gente só sabe o que é o bem porque a gente sabe o que é o mal. Então a gente vive num plano em que a gente precisa dessas polaridades para que a gente consiga se compreender, para que a gente consiga se estabelecer, né? Dentro da psicanálise, a gente traz a questão da cadeia de significantes, que um significante só é válido quando ele está em oposição a outro, né? Por exemplo, o que é isso? Né? Você fala, isso é uma caneta. Tá, mas o que é uma caneta? Caneta é aquilo que eu uso para escrever. Tá vendo a cadeia de significantes que você utiliza para descrever um objeto? Caneta é aquilo que não é lápis. Caneta é aquilo que não é uma borracha, né? Então, para a gente conseguir apreender tudo que existe ao nosso redor, a gente precisa transformar isso em símbolos. A gente precisa trazer isso da imagem, do real, para o nosso simbólico. E a gente traz isso através da nossa linguagem, que é dentro de uma cadeia de significantes, né? E dentro dessa cadeia de significantes, a gente só consegue descrever algo em oposição a outra coisa.
E isso é o yin e o yang, né? A gente só tem o bem porque a gente tem o mal, senão a gente não saberia descrever o que é o bem, como não saberíamos descrever o que é o mal, né? Então, o yin e o yang é essa polaridade que existe em tudo. Ele é representado por este símbolo aqui. Esse daqui, tá, gente? O de fora é outra questão, é só essa bolinha central aqui, com a metade preta com a bolinha branca, metade branca com a bolinha preta, significando que dentro do yin existe o yang e dentro do yang existe o yin. Da mesma forma que quando o yang começa a crescer e chega no seu ápice, chega no seu extremo, ele sofre uma transformação e se torna yin. Que quando chega no seu extremo, sofre uma transformação e se torna yang. Então a gente vê esses processos em tudo que existe, né? Todo mundo, quando passa por um momento de raiva muito grande, ele chega até o momento que ele explode e depois essa energia decai e vem a calma. Ele chegou no limite, no extremo do yang e caiu no yin, né? A gente chega no extremo do calor e começa a cair no outono para chegar no inverno. A gente chega no extremo do frio do inverno, vem a primavera e a gente começa a decair novamente para vir o calor. Então tudo tem esse ciclo e esse ciclo também tem as suas polaridades. O símbolo do yin e do yang nos mostra o quanto nós devemos respeitar essas polaridades, porque tudo na nossa vida é transitório, tudo passa por uma transitoriedade, nada é estático, nada é físico. Vocês veem o desenho, ele tem um movimento, né? E esse movimento é constante, é um movimento de expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração, yang, yin, yang, yin. Então a gente está nesse movimento constantemente, o que mostra a transitoriedade da nossa vida, a transitoriedade da nossa forma de estar no mundo, que também nos mostra que nada é fixo, nada é definitivo, tudo é mutável, né? Então, respeitando essa transitoriedade, identificando essas forças e respeitando essas forças, a gente consegue viver de maneira mais equilibrada. O que é viver de maneira mais equilibrada? É justamente você não estar nem aqui e nem aqui. É você estar aqui no centro. É você buscar o tal caminho do tal, né? O caminho do equilíbrio, o caminho central. Porque este caminho central é o caminho que traz as duas polaridades de maneira equilibrada e que você vai saber quando que você deve fortalecer uma polaridade e quando que você deve fortalecer a outra polaridade. Tá, o que isso tem a ver com as relações amorosas, né? Eu não tô aqui para discutir, para falar a respeito de questões de gênero, tá, gente? A gente tá falando de relação amorosa, não importa se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Mas em termos de polaridade, existe a polaridade feminina e a polaridade masculina, para além da questão biológica, para além da questão de gênero, ok? São posicionamentos psíquicos. Então, psíquicos e energéticos, né? Porque da energia vem a formação psíquica. Então, para que duas pessoas se relacionem, elas precisam se complementar energeticamente. Veja bem, complementar energeticamente. Não complementar como encontrar a outra metade, encontrar a tampa da minha panela, ou coisas do tipo, né? Porque a gente tem essa noção de que eu vou encontrar a pessoa que vai completar a minha vida. Não. Para encontrar uma pessoa para viver plenamente com você, você precisa estar pleno ou plena. Você precisa estar inteiro. Você precisa ser você inteiramente. E aí essa pessoa vai vir para agregar a sua vida, para viver plenamente com você. Porque se você estiver faltando um pedaço, essa pessoa vai vir para
tentar tampar esse buraquinho que está faltando. Só que ela não vai se encaixar ali, porque ela não é o pedaço de você que falta. O pedaço de você que falta é só você que pode preencher, tá? Então, complementar energeticamente. Em que sentido complementar energeticamente? No sentido de que, se você está na polaridade Yin, você vai trazer alguém da polaridade Yang, né? Para se complementar e formar o tal, o equilíbrio, né? Porém, nem todo mundo está Yin ou Yang o tempo todo, né? Aliás, desculpa, nem todo mundo é só Yin ou só Yang o tempo todo. Nós temos as duas polaridades na nossa vida, nós temos as duas polaridades no funcionamento energético do nosso corpo, nós temos as duas polaridades em tudo. Vou trazer um exemplo mais claro a respeito disso. A água. A água é algo maleável, líquido, né? O que a água seria, Yin ou Yang? A água seria Yin, né? Mas aí você pensa, tá, mas e se for uma água congelada? Uma água congelada é uma água dura, é uma água resistente, é uma água firme, é uma água densa, nada ultrapassa aquilo. Nesse ponto a água está Yang. E se for o vapor de água? O vapor de água é o extremo do Yin que a água pode ser, né? Porque é aquela coisa aérea, né? Que dá para ser ultrapassada, aquilo que foi transformado. É totalmente Yin, o vapor da água. Então, a água que a gente tem no formato líquido seria, na verdade, nem Yin nem Yang. Ela seria as duas coisas, Yin e Yang. A água líquida, ela tem os dois potenciais nela, Yin e Yang. Quando ela está fluindo livremente, de maneira calma, tranquila, aquele riachinho que a gente olha para se acalmar, ela está na polaridade Yin. Quando ela está numa cachoeira, num rio, com corredeiras muito fortes, né, ultrapassando os obstáculos, pedras e tudo, e que qualquer coisa que cair ali, ela leva embora sem nem olhar o que está acontecendo, ela está na polaridade Yang, né? Então nós temos que ser como a água, como já dizia Bruce Lee, que além de ter sido um grande ator e artista marcial, ele também foi filósofo. Então nós devemos ser como a água. No momento que necessitar, nós devemos fortalecer Yin. No momento que necessitar, nós devemos fortalecer Yang. Dentro das relações amorosas, para que isso se complete, para que isso funcione, uma das pessoas tem que estar na polaridade Yin, a outra pessoa tem que estar na polaridade Yang. Nas relações heterossexuais, a mulher tende a ser Yin e o homem tende a ser Yang, porque biologicamente mulher carrega a energia Yin e homem carrega a energia Yang. Novamente, não estou aqui para discutir questões de gênero, tá? O que acontece quando a mulher está numa posição Yang e o homem também está na posição Yang? Já ouviram aquela frase, dois bicudos não se beijam? Pois é, são duas forças ativas, são duas forças que não vão se atrair, elas vão se repelir. E aí vem as brigas, vem as discussões, vem os atritos, parece que não pode chegar perto que dá choque, né? E o que acontece quando os dois estão na polaridade Yin? Aquilo não tem força, aquilo não caminha, parece que está estagnado, parece que está parado, né? Nas relações homossexuais, independente de ser entre homens ou mulheres, um dos dois precisa assumir a polaridade inversa da que carregaria biologicamente, né? Para que isso funcione. Então, a gente está aí também na questão da polaridade, tá? Então, assim, vamos colocar lá entre homem e mulher. Claro, gente, que quando se trata de relacionamento amoroso, isso é uma base. Tem muito mais coisas para além disso, da questão da polaridade, da questão energética, que faz com que um relacionamento funcione ou não, tá? O ser humano não se resume a dados
concretos e exatos, né? Como a gente traz do nosso pensamento matemático. E a nossa sociedade é baseada num pensamento matemático, num pensamento cartesiano. O ser humano é muito mais complexo do que isso, tá? Mas em termos energéticos é isso. Um tem que estar na polaridade yin e o outro tem que estar na polaridade yang. Mas todos nós temos as duas polaridades dentro de nós, né? A gente atua a maior parte do tempo dentro de uma dessas polaridades. Mas, por exemplo, a pessoa que está na polaridade yin dentro do relacionamento, num determinado momento, ela fica nervosa, ela começa a discutir, ela fica braba com alguma coisa, independente do motivo, ela vai sair da polaridade yin e ela vai estar na polaridade yang. Se a pessoa que está na polaridade yang vier para perto dela e começar a falar com ela dentro dessa polaridade yang, aquilo vai virar uma discussão sem fim, né? É jogar a gasolina na fogueira. Então, essa pessoa que está na polaridade yang, quando percebe que a outra saiu da polaridade yin e subiu para a polaridade yang, essa daqui precisa ativar o yin dentro dela para poder dar conta desse yang que está em excesso e buscar novamente o equilíbrio. Então, é autoobservação, é autopercepção e percepção do outro que vive com você, né? Porque a outra pessoa que está vivendo com você não é só seu colega de quarto, né? Não é só alguém que está morando na sua casa. É a pessoa que você escolheu para construir uma vida junto com ela. Então, a mesma autopercepção que nós temos que ter conosco para nos cuidar, para nos olhar, para perceber as questões que a gente está precisando, para perceber as nossas necessidades, os nossos momentos, a gente também precisa ter para com o outro. Porque o que acontece a maior parte do tempo? Quando alguém vem nervoso perto da gente, discutindo, falando, gritando, o nosso ego entra em ação. E quando o nosso ego entra em ação, a gente responde da defensiva. E quando a gente responde da defensiva, a gente deixa que nossas emoções tomem conta da situação. E aí a gente acaba fazendo coisas, falando coisas em momentos inapropriados, magoando as outras pessoas e depois se arrependendo. Porque depois, quando você volta à consciência e você revê toda a situação, você vê que não precisava de nada daquilo. E às vezes, quando você volta à consciência e revê toda a situação e vê o motivo pelo qual realmente aconteceu aquela tempestade toda dentro de casa, você vê que não tinha necessidade de tudo aquilo, né? Por quê? Porque no momento que alguém estava com a energia yang muito ativa, a outra foi e respondeu também com a energia yang ativa. E o que é responder conscientemente? Responder com a sua centelha divina. É se observar como que eu estou nesse momento, como que a pessoa que está comigo está nesse momento e o que ela precisa que eu tenho para oferecer, para poder resolver essa situação, para poder fazer com que essa tempestade se dissipe e que o sol volte a brilhar nas nossas vidas, né? É você perceber, é você olhar para o outro, é você olhar para si mesmo, é respeito, né? Então, essa percepção de yin e yang é fundamental para você poder ter um relacionamento amoroso saudável, você entender que tudo é polaridade, você entender em qual polaridade você funciona, em qual polaridade o seu parceiro ou parceira funciona, e perceber os momentos que acontecem, em qual polaridade aquela pessoa está agindo naquele momento, né? Para você poder oferecer a polaridade oposta e buscar o tal, buscar o equilíbrio, buscar o ponto central, buscar o caminho central. Este caminho aqui, que liga um pontinho ao outro. Este é o caminho central, este é o caminho do tal. Não este que chega ao extremo e cai. Porque neste caminho nós temos tempestade. No caminho central nós temos bonança. Então, gente, é fundamental se autoconhecer, é fundamental se autoperceber, é fundamental conhecer o outro e perceber o outro, porque só assim a gente consegue oferecer o que o outro necessita. Mas você só consegue oferecer o que o outro necessita se você encontrar isso dentro de você. E para encontrar dentro de você, precisa de autoconhecimento, tá?
Então, relacionamentos amorosos é uma questão que envolve muitas outras questões, né? É um tema que envolve muitas outras questões, porque cada um vem de uma família diferente, cada um tem uma forma de vida diferente, cada um tem uma visão de mundo diferente, cada um tem uma educação diferente, cada um tem sua própria história, seus próprios traumas, suas próprias dificuldades, suas próprias questões para serem resolvidas, né? E muitas vezes, quando a pessoa vem para viver com a gente, para compartilhar a vida com a gente quer que aquela pessoa seja do jeito que a gente deseja, né? Quando nem mesmo a gente é do jeito que a gente deseja. Muitas vezes a gente está vivendo o nosso ideal do eu, ao invés de viver o nosso eu ideal, né? O que é o ideal do eu? É aquela imagem que a gente faz de si mesmo, que geralmente é reforçada na nossa infância pelo nosso pai, pela nossa mãe, né? Quando a gente tem um contexto familiar aí favorável, de que você é o melhor em tudo, de que você é bom, de que você é bonito, de que você é assim, a última bolacha do pacote, né? Esse é o ideal do eu. Mas o que você vive, na verdade, é o eu ideal. Se eu não posso ser a última bolacha do pacote, o que eu posso ser? O quão melhor eu posso ser sendo eu mesma, né? Este é o eu ideal. É o eu ideal que a gente tem que colocar em ação. Porque colocando o eu ideal em ação, a gente consegue perceber as nossas falhas, a gente consegue perceber as nossas dificuldades, a gente consegue perceber se a gente está na polaridade yin ou yang e consegue perceber se estamos com essa polaridade invertida ou não, para poder fazer essa correção, né? Porque de um ponto de vista energético, homem precisa estar no yang, mulher precisa estar no yin. Se tiver oposto, as coisas podem não funcionar adequadamente, né? E não só apenas nos relacionamentos amorosos, tá, gente? Um homem que está num posicionamento yin, ele pode ter dificuldades na vida pessoal dele, na vida de trabalho, em todas as demais questões, porque a sociedade cobra que o homem seja aquele que vai à luta, que enfrenta, que representa a força, que representa um pilar, que vai para a floresta, mata o leão e leva a comida para casa, né? E a sociedade espera que as mulheres sejam aquelas que são complacentes, que são criativas, que falam sobre os sentimentos, que falam sobre as emoções, que pegam o leão morto, um animal morto, um cadáver, né? Desculpa aí quem é carnívoro se isso fica um pouco forte, mas que pegam um cadáver e transforma numa refeição nutritiva, com o poder de transformação do yin, né? Então, gente, a gente pode estar num momento, né, de desconstrução dessa ideia de que as mulheres têm capacidade de fazer as mesmas coisas que os homens, todo o movimento feminista que tem por aí, mas energeticamente, mulher é yin, homem é yang, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser trabalhado, tá? Mulher não tem que ser igual a homem, homem não tem que ser igual a mulher, o que não significa que um tem que menosprezar o outro, o que não significa que um não pode ajudar o outro em suas atividades. Pelo contrário, se somos duas polaridades opostas, a gente não tem que brigar, a gente tem que se complementar, a gente tem que buscar o caminho do meio, buscar o equilíbrio. Isso não significa que mulher tem que ficar presa em casa, cuidando de casa, filho e marido, e que homem tem que ficar na rua, trabalhando de 7 da manhã às 6 da tarde, sair de lá, ir para pelada ou para o bar beber com os amigos, chegar em casa de noite bêbado. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que cada um tem seu posicionamento dentro da nossa sociedade, dentro da nossa concepção ocidental. Isso já vem sendo construído há séculos. Para mudar isso inconscientemente não é fácil e não vai ser igualando as polaridades que a gente vai conseguir, tá? A gente vai conseguir buscando o equilíbrio, buscando o respeito. E isso a gente começa a trabalhar dentro de nós, dentro da nossa casa e mudando a gente, mudando a nossa família
a gente consegue mudar o mundo, tá? Mas se a gente não olhar para a gente, não perceber as nossas dificuldades, a gente não consegue mudar nada, nem o funcionamento dentro de casa. A expansão da consciência, ela é assim, ela começa na gente, a gente mudando, muda a forma como as pessoas lidam com a gente, mudam a forma como as pessoas olham pra gente, muda a forma como as pessoas entendem a gente. E aí desperta alguma coisa nas pessoas que nos cercam que começa a mudar elas também, e isso vai se espalhando, tá? E se a gente está num planeta escola, se a gente está aqui para aprender, para evoluir enquanto espírito, e este é um planeta escola, a nossa família são nossos professores. Então, aquela pessoa que você escolheu para viver junto com você, tirando todos os pormenores que podem estar envolvidos nessa escolha, de alguma forma ela está ali cumprindo alguma função no seu aprendizado. Então, se tem alguma coisa naquela pessoa que te incomoda muito, que ela faz e que aquilo te tira do eixo sem ter um motivo racional para isso, olha para si mesmo, porque provavelmente aquilo é algo que está ressonando dentro de você, porque existe em você. O outro acaba sendo o nosso espelho, e esse espelho é fundamental para que a gente possa se conhecer também, né? Então, a gente precisa fazer este olhar sem julgamento, fazer este olhar sem crítica, fazer este olhar de maneira curiosa, né? Quem é verdadeiramente a pessoa que está aqui junto comigo? Quem é verdadeiramente essa pessoa de onde eu estou falando, né? Por que que nós escolhemos viver juntos? Será que é porque a gente tem coisas semelhantes? Será que é porque nesse momento eu estou precisando de um aprendizado que essa pessoa está me trazendo? Será que nós somos almas gêmeas? Né? Porque existem almas gêmeas, mas não dessa forma romantizada que a gente tem aí no senso comum, né? Para cada pessoa existem 143 almas gêmeas, algumas mais compatíveis, outras menos compatíveis. Pode ser que o seu parceiro ou parceira seja uma das suas almas gêmeas mais compatíveis, mas como que está esse relacionamento, né? Vocês estão se respeitando nas suas singularidades ou você está tentando transformar essa pessoa no ideal do eu, ao invés de olhar para o eu ideal que ela é? Né? Isso é respeito. Respeito por você e respeito pelo próximo. Né? A gente precisa ter essa consciência, porque sem essa consciência a gente vai querer que o outro seja aquilo que a gente gostaria, e a gente nunca vai estar olhando para o outro da forma que ele é. A gente vai estar sempre olhando pelo outro através da lente daquilo que a gente gostaria que ele fosse. E isso a gente não está enxergando a pessoa que está com a gente está enxergando o que a gente deseja, o nosso ideal, tá? Gente, o recado de hoje era esse. Não vou me estender muito nessa questão, que daria muito tempo de conversa aqui, né? Yin e Yang é um tema que gera muita discussão, tem muitos livros escritos a respeito disso, então dá para dar várias aulas a respeito disso e aplicar isso em todos os âmbitos da sua vida. Qual é o importante? Se conhecer, se perceber, identificar em qual energia você está atuando e buscar o complemento disso. Buscar aquela outra polaridade que vai complementar a sua e que vai trazer o equilíbrio que você necessita, tá? Em todos os momentos da vida, em todas as relações, não apenas nas relações amorosas. As relações amorosas a gente trouxe hoje porque é a primeira relação que a gente tem dentro de casa depois de pai e mãe. É uma relação mais próxima, né? Quando a gente chega na vida adulta, a nossa relação mais próxima é a relação amorosa. São os nossos parceiros, as nossas parceiras. Então, se a coisa não funciona bem dentro de casa, não vai funcionar bem em lugar nenhum. Olhem para si mesmos, olhem para os seus parceiros, que aí vocês vão conseguir compreender essas polaridades, essas transitoriedades que existem, essas
mudanças que acontecem e vão conseguir buscar a polaridade oposta dentro de vocês para se fortalecer e poder oferecer a outro aquilo que está faltando naquele momento, tá? E mudando isso dentro de vocês, aos poucos o outro também vai começando a perceber isso e devolvendo para vocês o mesmo respeito que vocês têm para eles, ok? Agora, eu gostaria de pegar alguém que esteja aqui presente e que deseja fazer um atendimento comigo. Não vai ser um atendimento completo, né? Porque quem já passou por atendimento comigo sabe que a gente leva aí de 2 horas, mais ou menos, às vezes até mais do que isso. Mas assim, para a gente verificar em qual polaridade você tá, como que tá essa questão de energia na sua vida e ver o que dá para ser feito, tá? Quem quiser, coloca aí eu quero, para eu poder escolher alguém aqui aleatoriamente. Vamos ver. Bom, eu não tenho muito tempo. Eu vou escolher a primeira que colocou aqui, ó. Fabi Malta Terapias. Fabi, manda uma solicitação aí para eu poder colocar você online. É só clicar aí na câmerazinha e pedir para participar ao vivo. Gente, enquanto a gente aguarda a Fabi, já tá aqui, ó. Vamos ver se tem alguma pergunta. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Você tá falando de onde, Fabi? Eu estou falando do Espírito Santo. Eu moro na Serra, região da Grande Vitória. Nossa, que maravilha, hein? E como é que tá o clima aí? Chovendo? Sol? Quente? Ontem tava sol, tava calor e hoje já tá chovendo. A gente está num período bem de oscilação, né? Falando em transitoriedade em Yang, a gente está justamente num período que essa transitoriedade se faz muito presente no clima. Você já conhece o canal TQA? Já acompanha a gente? Como é que é? Já conheço, já acompanho já há algum tempo, né? Desde a época do professor Eric, né? Eu já acompanho, gosto demais. Já participei daquele movimento de ter a terapia social. Então, TQA social. já recebi comandos e assim, eu sou apaixonada por isso. E É, recomendo, tá? Quem está aí assistindo, vale muito a pena. Me ajudou demais. a terapia quântica aplicada realmente foi assim um verdadeiro presente que o mestre Eric deixou para a humanidade, né? Porque a gente tem comprovado aí que em 95% dos casos, eu diria até mais, ela é totalmente efetiva. Os casos que não são efetivos é porque a pessoa está com o ego assim muito fortalecido, sem querer olhar para as próprias questões, não está no momento, né? Mas mesmo assim, a hora que o ego dá uma baixadinha, o comando vai lá e faz o efeito. Então, é realmente um grande presente que ele deixou para a humanidade. Mas vamos lá, Renata. Qual o seu nome completo? Fabiana, Renata, não, desculpa, Fabi. Eu li Renata aqui. Fabiana Oliveira Lourenço Malta. Fabiana Oliveira Lourenço Malta. Qual a data de nascimento? 29 de janeiro de 79. Ok. Deixa eu pegar aqui para fazer uns cálculozinhos.
data de nascimento é 29/1/1979. Por que que eu estou pegando isso para fazer esses cálculos? Olha só. Dentro da Cabala, né, que é um dos parâmetros aí que a gente usa na TQA para conhecer as forças que regem a pessoa, você carrega o número 4 no seu nome, o número 2 na sua data de nascimento e o número 6 como a sua força mais importante, assim, que é a junção do seu nome com a sua data de nascimento, né, que é o seu número raiz. O que acontece? A gente tem aqui o desenho da árvore da vida, tá vendo? A gente tem o 2 aqui em cima, o 4 aqui e o 6 no centro. Esse pilar aqui onde está o 2, o 4 e o 7 é o pilar Yang. E esse daqui é o pilar Yin. Então, dentro da força que você traz na sua data de nascimento e no seu nome, você já tem fortalecido uma energia Yang. Então, já é muito assim comum, muito fácil você cair para a polaridade Yang. E você sendo mulher, estando numa posição feminina, você precisa fortalecer o seu lado Yin, para ter esse cuidado de buscar esse equilíbrio. Senão você pode se tornar aquela mulher megera, né? Ana Machadão de antigamente. Você nasceu aí no mesmo ano que eu, você deve se lembrar do que eu estou falando. O pessoal mais novinho não vai entender a referência, né? Porque a gente que tem essas forças dentro do pilar Yang, é muito comum a gente ficar na energia Yang, porque ela já é natural pra gente, tá? Mas eu falo a gente porque eu também estou na mesma situação que você, tá? Mas quando a gente nasce no sexo feminino e estamos numa postura feminina, a gente precisa fortalecer esse yin, senão a gente perde um pouco da nossa essência, né? Porque a gente deixa de usar esse poder feminino, essa força feminina de transformação, de criação, para gerar a nossa vida. E aí a gente fica sempre naquela postura ativa, postura de força, de comando, principalmente quem tem o 4, que é o imperador, aquele que manda, né? E a gente pode acabar caindo no autoritarismo, ao invés de cair na autoridade. Porque a autoridade a gente faz com a gente inteiro, com a gente real, com a gente de verdade. A gente não faz com postura, né? E quando a gente não está inteiro, quando a gente não se permite vivenciar o nosso lado yin, a gente tende a cair na autoridade. Principalmente porque nós somos mulheres num mundo masculinizado. E aí não adianta você fazer igual aos homens. Por exemplo, no mundo empresarial. Não adianta você ter o mesmo cargo que eles e fazer igual a eles. Você tem que fazer igual a eles e melhor. E além de fazer igual a eles e melhor, você tem que se comportar como se fosse um homem. Muito, muito, muito macho. Para poder ganhar respeito. E aí isso vai fortalecendo cada vez mais a nossa energia yang. E a gente vai deixando de ser quem a gente é. A gente vai se anulando, né? Então, o que eu indico para você, enquanto mulher, que tem as energias fortalecidas dentro do pilar Yang? Procure atividades que sejam criativas, procure atividades que você possa entrar em contato consigo mesmo, principalmente no período menstrual, que é o período que essa energia feminina está mais forte. É um período de transformação do seu corpo. É um período de preparação para a germinação. É como se fosse a primavera da terra, tá? Então, procure atividades assim, pintura, crochê, tricô, qualquer tipo de artesanato, música, dança. Se não quer fazer nenhuma dessas atividades ou não tem tempo, tira um tempo para você, passa creme no corpo, se toque, faça carinho em si mesma, né? Assim, se acolha enquanto mulher, se permita viver a sua feminilidade. Não precisa sair por aí toda emperequetada, fazer unha toda semana, cabelo, maquiagem, porque isso, para algumas mulheres, é se cuidar.
Para algumas mulheres isso é viver seu lado feminino, para outras é um peso, né? Então encontre dentro de si mesma aquilo que faz com que você se sinta feminino e cultive isso. Mesmo que seja lá fechadinha no seu cantinho, sem ninguém vendo, é para você, não é para os outros, tá? É isso que eu tenho para falar a respeito das suas forças. Vou abaixar aqui para a gente ver como que você está em termos de energia. Ó, apesar de você ter suas forças dentro da polaridade Yang, você está atuando a maior parte do tempo na polaridade Yin. Isso está legal. Porém, o seu nível de polaridade Yang está muito baixo. Então, precisa buscar o complemento, precisa buscar o equilíbrio, tá? Então, assim, vai fazer aula de dança para fortalecer o lado Yin? Faz alguma coisa mais forte para fortalecer o lado Yang. Ou dentro da própria dança, dependendo do estilo que for, você consegue encontrar também a polaridade Yang. Lembra que uma e outra estão em tudo, né? O feminino tem o Yin, mas também tem o Yang. O masculino tem o Yang, mas também tem o Yin, né? É se permitir, né? Se permitir ser forte quando precisa ser forte, se permitir ser ativa quando precisa ser ativa, se permitir falar alto quando precisa falar alto, mas se permitir sentir, se permitir recolher, se permitir criar, transformar, né? Ser apenas fluido, ao invés de ser direcionamento, né? É só você conseguir perceber quais as situações que exige cada uma das forças, tá? Porque não é bom que a gente esteja na polaridade invertida, mas também não é bom que a gente esteja só na nossa polaridade. A gente precisa das duas forças para compor o todo, tá? Vamos ver como que tá seus chakras. Dos seus chakras, apenas o plexo solar e o coronário estão harmonizados, os outros estão em desarmonia. Então, eu peço que você feche seus olhos, respire profundamente, se concentre em si mesma e se mantenha receptiva, que eu vou fazer um comando para harmonizar os seus chakras. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Vamos conferir agora. Ok, todos os chakras foram harmonizados. Tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Só essa questão do yin yang, né? Eu sempre senti a energia yang muito mais forte, muito mais presente. E eu Aham. percebi que de uns 2 meses para cá, mais ou menos, o yin já começou a tomar uma força, né? Há E aí, quanto tempo passou pela consulta do a, TQA social? não, a TQA social deve ter uns 5 meses, ou mais ou Por menos. que que eu estou falando isso? Porque dentro do protocolo TQA tem um comando que ele faz justamente isso. Ele ajusta a polaridade de acordo com o que você precisa, né? Então ele fortalece tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino de acordo com a pessoa e busca esse equilíbrio do tal. Então, quando a pessoa está com a polaridade invertida, esse comando faz com que ela volte para a polaridade natural dela, entendeu? Entendi. Então, essa mudança deve ter sido esse impulso energético que o comando deu na sua vida e que te trouxe a consciência para você começar também a olhar para isso e fortalecer o seu lado yin, É, né? E aí, assim, possivelmente você deve ter se sentido assim um pouco mais chorona, um pouco mais emotiva, porque o lado yin traz isso, né? Essa percepção de sentimento, de emoção, né? Essa maleabilidade. e faz sentido, porque realmente depois dos comandos eu percebi que eu fiquei, tipo, do nada eu começava a chorar e, tipo, por que que eu tô chorando? Não sei, só tô chorando. É isso. É porque você se permitiu sentir, né? É lindo isso, esse movimento. É muito bacana mesmo. Só Que bom. gratidão pela Ah, oportunidade e pelo atendimento. não, imagina, a gratidão é minha pela sua participação, tá? Muito obrigada. Bom, gente, para encerrar aqui, hoje eu trouxe para vocês um, um oráculo, né? Eu recebi ele ontem, na verdade, estudei um pouquinho justamente para trazer para vocês hoje, que o Yin e o Yang, como eu disse, ele vem da filosofia chinesa, né? E na filosofia chinesa existe o oráculo do I Ching. E eu encontrei esse oráculo no formato de cartas, com todos os 64 trigramas. Então, eu gostaria de tirar para vocês hoje uma carta de conselho no final dessa live, tá? É, os trigramas, deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Vou pegar o gráfico aqui novamente para vocês visualizarem. Cadê? Aqui. Os trigramas são essas linhas, né? Que existe dentro desse gráfico chamado Bagua, tá? As linhas que são inteiras, elas trazem a força Yang. As linhas que são partidas trazem a força Yin. Inclusive, este gráfico é um gráfico de radiestesia muito utilizado no Feng Shui. Ele mesmo pode ser utilizado como oráculo do I Ching, sendo a área branca, né, a resposta para não, a área preta, a resposta para sim, e a combinação de trigramas, aquilo que o conselho que você precisa de acordo com a pergunta que você fizer, né? É claro que precisa ter aí o conhecimento do I Ching, o que, que significa cada trigrama, para vocês poderem usar esse gráfico nesse sentido, tá? Ou, se quiserem, coloquem o gráfico na parede, né? Porque ele é um gráfico radiestésico de emissão de ondas de forma muito forte, muito bom, que traz equilíbrio energético para os ambientes, tá? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês se concentrassem e pensassem aí nas relações afetivas de vocês e num conselho que vocês desejam para esse momento. Eu estou aqui embaralhando as cartinhas.
como boa radiestesista que eu sou, eu não vou escolher, eu vou usar o pêndulo para trazer a carta para você. Mostre-me a carta que traz o conselho que as pessoas que estão assistindo esta live precisam. Vamos ver qual carta é. Tá aí, ó. Saiu essa carta aqui. Momento de vocês fazerem um print da tela para poder absorver a imagem dessa carta para vocês analisarem futuramente. Pronto? Ok, vou ler para vocês o que essa carta traz de conselho. A carta 20, né? Carta 20. É a carta Kuan e é a contemplação. A imagem traz a seguinte mensagem: quando o vento sopra sobre a terra, dobra as plantas à sua vontade. Do mesmo modo, uma pessoa superior é capaz de influenciar amplamente os demais. Por um verdadeiro conhecimento dos seus sentimentos, será capaz de inspirar a todos, atuando como um sobressalente exemplo para elas. Então, é o que eu estava conversando com a Fabiana, né? Não é a questão de autoritarismo, é a questão de autoridade. Você conhecendo os seus sentimentos, você conhecendo as suas emoções, você se autoconhecendo, sabendo quem você é e vivendo integralmente e plenamente a sua verdade, você desenvolve autoridade e pode comandar outras pessoas, pode verdadeiramente se tornar um líder. O conselho: aqueles que entendem as leis da natureza e têm fé no mundo e em si mesmos são capazes de influir nos demais sem esforço algum. Nas ações de uma pessoa superior expressa-se a contemplação do elevado. O que essa última frase quer dizer? Nas ações de uma pessoa superior expressa-se a contemplação do elevado. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos sentimentos, quando a gente vive plenamente, quando a gente está em paz conosco, a gente não busca aquilo que é melhor para a gente busca aquilo que é melhor para todos os envolvidos no universo inteiro. A gente busca pelo bem maior. E quando a gente busca pelo bem maior, a gente tem autoridade. A gente é como o vento. A gente sopra e a gente faz as plantas se dobrarem para nós. Não com a intenção de manipular, mas com a intenção de auxiliar que todos cheguem aos seus caminhos, que todos cumpram o seu propósito dentro do que é definido para cada um deles. Gratidão por terem estado comigo nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira que vem a gente volta com outro tema, com novos conselhos, com novos atendimentos. Fiquem atentos aí na agenda da semana, que todo domingo ou toda segunda o canal TQA libera a agenda da semana com várias atividades, começando segunda-feira com Praticando Despertar comigo, trabalhando rotinas de Qigong, que justamente traz esse equilíbrio da energia Yin e Yang. Na sequência, a gente tem o Praticando Despertar com Meditação pela Paz com Renato Braga. Na quarta, a gente tem uma super live com a Patrícia, sempre com um convidado maravilhoso. Essa semana foi linda a live que elas fizeram ontem com a Fernanda. Fernanda? Com a Fernanda. Falando sobre a trajetória dela no MasterChef. Foi lindo. É uma pessoa, assim, que a gente vê luz brilhando dela, né? Ela realmente é uma pessoa iluminada. E com essa iluminação, com esse poder superior, ela conseguiu cocriar o que ela desejava para sua vida. Vale a pena voltar lá no canal e assistir, tá, gente? E para quem gosta do tema, para quem deseja mudar a sua vida, como a Fabiana relatou aqui que mudou a vida dela, o atendimento da TQA, estamos com as inscrições abertas para o curso Quântica para Todos, que é
o curso de ingresso no Instituto TQA Brasil, né? É o curso que o professor Eric deixou para a gente gravado, que traz todo o conhecimento dessa técnica maravilhosa, toda a base teórica e que realmente não é um curso de conteúdo para você estudar, é um curso para você vivenciar e rever sempre que você desejar. Porque cada vez que a gente vê esse curso, a gente aprende algo novo. Porque a cada vez, a cada aula, a gente expande um pouco mais a nossa consciência, a gente muda a nossa visão de mundo, a gente tem maior capacidade de entendimento. Então, o curso Quântica para Todos está com as inscrições abertas. Clica lá no link da bio para vocês se inscreverem e mudarem a vida de vocês também. Quem deseja se tornar terapeuta TQA e levar essa possibilidade de mudança para a vida de outras pessoas, o Quântica para Todos é a porta de entrada, é o pré-requisito, né? Você precisa fazer o Quântica para Todos para ter toda a base teórica e vir para a formação terapeuta TQA, que vai acontecer dias 4, 5 e 6 de novembro, para você poder aprender como utilizar essa técnica dentro de um espaço terapêutico com segurança, com responsabilidade, não só para você, como para o seu partilhante também. E realmente trazer toda a efetividade dessa técnica para a vida dele. E aí, ainda dá tempo de você maratonar o Quântica para Todos. São 30 horas de aula gravadas, né? E vir para a formação em novembro de terapeuta TQA e contribuir aí com um bem maior para todos os envolvidos do universo inteiro, ok? 4 e 5 de outubro a gente também tem um evento aberto, tá? É gratuito, aliás, não é aberto, é gratuito para quem quiser se inscrever, né? Não vai ser, creio que não vai ser pelo canal aqui do Instagram, deve ser numa reunião fechada, onde eu e a Patrícia estaremos fazendo atendimentos ao vivo e mostrando como que a técnica da TQA funciona por dentro, tá? Então, quem tem interesse, é gratuito o evento, basta clicar no link da bio e se inscrever também, a Trilha do Despertar. Este é gratuito. E, aproveitando este, já entra no Quântica para Todos e na formação terapeuta TQA, que vocês vão mudar a vida de vocês e das pessoas que vivem ao seu redor e de todas as pessoas que vierem para os atendimentos com vocês. Isso é muito gratificante, isso é muito satisfatório, isso preenche o nosso coração, tá? Beijinho para vocês, bom final de quinta-feira, observem-se, observem quem está junto com você, se conheçam, conheçam quem está junto com você e busquem esse equilíbrio. Beijinho.